Gênesis, capítulo 41, a começar pelo versículo 45. Todos os irmãos possam encontrar o texto sagrado em Gênesis 41, 45 e do 50 ao 52. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Versículos 50 ao 52, irmãos. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, o chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Irmãos, estes 4 versos que nós tivemos o privilégio de ler, eles se encontram na parte final do capítulo 41 do livro de Gênesis. Capítulo 41, este que trata da ação soberana de Deus na vida de José, o capacitando a interpretar o sonho de Faraó e, consequentemente, o libertando de uma condição de prisioneiro e o conduzindo à posição de governador, de primeiro-ministro, de segunda autoridade máxima da terra do Egito. Amados, é extremamente importante nós estarmos diante de um texto como este na noite de hoje, pois através do mesmo, ao estarmos diante da palavra de Deus, nós temos a oportunidade, o privilégio de extrairmos lições importantes à luz do exemplo de vida de José, à luz de tudo aquilo que Deus soberanamente fez em sua vida. Pois, à medida que nós meditamos a respeito destes relatos bíblicos, nós temos, consequentemente, a oportunidade de aplicarmos suas verdades às nossas vidas e de sermos edificados pelo Espírito do Senhor de modo maravilhoso, porque o Deus de José, ele é o nosso Deus. O Deus que agiu soberanamente na vida de José é o mesmo Deus que age soberanamente em cada uma de nossas vidas. O Deus que conduziu José, que guiou José, é o mesmo Deus que nos guia e guia a sua igreja por meio de todos os seus atos redentores e salvadores. Então, se existe algo que nós podemos aprender e aplicar às nossas vidas na noite de hoje, à luz do capítulo 41, no qual estão inseridos os versículos que nós lemos, é que o nosso Deus é soberano. Quando nós observamos a trajetória de José, irmãos, nós podemos ver que Deus soberanamente lhe deu sonho. Nós podemos perceber que Deus soberanamente lhe fez promessas. Deus soberanamente agiu na mente do padeiro-chefe e agiu na mente do copeiro-chefe na prisão. E Deus soberanamente agiu na vida de José, lhe dando a capacidade de interpretar o sonho do padeiro e o sonho do copeiro-chefe.
De modo que José disse ao padeiro: você vai morrer. E disse ao copeiro: você vai ser restituído ao seu cargo. E lhe disse: lembre-se de mim quando você estiver lá. Mas o Deus de José e o nosso Deus, que é soberano, irmãos, soberanamente fez com que o copeiro se esquecesse de José. E Deus também soberanamente fez com que Faraó tivesse um sonho. E Deus continua agindo soberanamente, fazendo com que o copeiro-chefe se lembre de José. E Deus age na vida de Faraó, inclinando o seu coração para que José seja chamado à sua presença. E aí Deus, mais uma vez, soberanamente, sobrenaturalmente, faz com que José interprete o dúplice sonho de Faraó, dizendo: o sonho é um. E ele vai olhar, vai falar a respeito daquelas 7 vacas gordas, né, consumidas por 7 vacas magras, que não engordam. E também vai falar das 7 espigas gordas que são consumidas pelas 7 espigas mirradas. E ele vai interpretar tudo aquilo de modo maravilhoso e sobrenatural e dizer a Faraó a respeito da bonança que se faria por 7 anos e, posteriormente, da seca terrível que se abateria sobre a terra. Agora, o interessante, irmãos, que José é usado por Deus não só para interpretar o sonho, mas também para, de maneira muito sábia, apresentar a solução para o problema. E Faraó, encantado com o agir de Deus na vida de José, ele reconhece a sabedoria presente na vida de José e o exalta a condição de governador, de primeiro-ministro, de segunda autoridade máxima do Egito. Irmãos, o nosso Deus é Senhor da história. Ele governa a história como lhe apraz. Quando nós olhamos para o exemplo do agir de Deus na vida de José, não há como termos dúvida de que o nosso Deus tem o controle de tudo e de todos em todo o tempo. Ainda que muitas vezes, em dado momento, nós estejamos em situações difíceis, nós estejamos diante de problemas terríveis, aos quais muitas vezes não compreendemos por que se deram, por que se abateram sobre nossas vidas. Muitas vezes parece que a agenda de nossas vidas foi completamente bagunçada. Eu meditava, irmãos, acerca dessas questões e me lembrava o quanto a partir de abril as coisas se modificaram. O quanto Deus pegou a nossa agenda e, de fato, virou de cabeça para baixo. Eu lembrava que eu sentava com o irmão Flávio ainda em janeiro e nós buscávamos a direção do Senhor e meditávamos acerca de algumas questões relacionadas à nossa mocidade. E nós fizemos um planejamento e nós decidimos que iríamos executá-lo de modo trimestral. Nós passamos algumas coisas para vocês relacionadas ao longo dos 3 primeiros meses. E Deus confirmou. Mas a partir de abril, Deus disse: a minha agenda é completamente diferente da agenda de vocês. Para mim foi um impacto muito grande. Eu confesso a vocês que eu fiquei sem chão porque eu sou um cara muito perfeccionista e metódico. Eu trabalho 100% em cima de planejamento e organização. E
quando eu fui deparado com a realidade que tudo que estava planejado praticamente para esse ano estava sem condições de ser executado por conta do isolamento, do distanciamento social, eu, de certa forma, fiquei muito abalado. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque ele soberanamente agiu na vida de José e, como disse antes, ele age soberanamente em nossas vidas. E ele tem me ensinado, irmãos, a continuar confiando no seu querer, na sua vontade para as nossas vidas. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a tantos planos e projetos que foram suspensos, porque é a agenda de Deus que prevalece e não a nossa. Eu louvo a Ele porque Ele tem me ensinado, e certamente Ele também tem ensinado a cada um de vocês, a continuar confiando, a continuar descansando no seu querer para as nossas vidas. Mesmo em meio a uma pandemia como esta, nós precisamos confiar e viver crendo que a vontade de Deus para nós continua sendo boa, perfeita e agradável. Ele tinha propósitos na vida de José, ele tem propósito em nossas vidas. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, usado soberanamente por Deus, interpretou o sonho de Faraó. Deus, soberanamente, por meio de Faraó, o exaltou. E é nesse contexto de exaltação de José que nós lemos 4 versículos da palavra de Deus. Onde o primeiro vai dizer, no versículo 45, que Faraó chamou José de Zafenate Paneia. Eu gostaria de me ater apenas a essa parte A deste versículo 45 e a este nome que Faraó dá a José, Zafenate Paneia, porque este nome ele tem um significado muito importante. Este nome apresenta 3 significados maravilhosos, dentre os quais abundância de vida. Abundância de vida, irmãos. Imagine você, o José outrora invejado, o José outrora perseguido, o José outrora abandonado no poço por seus próprios irmãos, o José outrora vendido como escravo por seus próprios irmãos, o José outrora caluniado e difamado pela mulher de Potifar, o José, amados e queridos irmãos, prisioneiro em uma masmorra, ele prova da abundância de vida que Deus tem para dar aos seus filhos. O José, outrora tido como escravo, outrora tido por morto pelo seu próprio pai, está agora a provar a abundância de vida de Deus como uma realidade para ele. Interessante que Deus, à medida que se faz abundar na vida de José, consequentemente, através de José, faz com que outras pessoas sejam alcançadas pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Ao ponto de que, através de José, Deus alimenta não só a família de José, mas alimenta todo o Egito e alimenta toda a terra. Quando a abundância de Deus alcança as nossas vidas, é impossível que quem esteja ou ao nosso redor, ou dependendo de nós, não sejam também inundados com essa maravilha que é a abundância de Deus presente. Mas o que me chama a atenção não é só o nome de José, que significa abundância de vida, irmãos. Mas José também dá nome aos seus 2 filhos, que são verdadeiros privilégios da parte de Deus para ele.
E José vai chamar o seu primeiro filho de Manassés. No versículo 51, o texto vai dizer que José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Isso significa, irmãos, que na vida de José não há rancor, na vida de José não há ressentimento, na vida de José não está presente a angústia. José tem um coração limpo, José tem um coração belo diante do Senhor seu Deus. Porque José conseguiu superar toda dificuldade, todo sofrimento e todas as maldades que os seus irmãos lhe fizeram, de modo que ele não guarda rancor e não guarda ressentimento. O sentido de Manassés é: José superou tudo que os seus irmãos lhe proporcionaram. É interessante que os hebreus eles tinham esse costume de colocar os nomes dos seus filhos de acordo com a realidade de algum momento que eles, na verdade, de acordo com a realidade do momento que eles viviam quando seus filhos nasceram. E José coloca Manassés, porque Manassés expressa o fato de que José superou todo o mal que os seus irmãos lhe fizeram. José está limpo com o seu coração diante do Senhor. José perdoou os seus irmãos, mesmo antes de ter contato com eles. Deus abençoou José de uma maneira espiritualmente falando, tremenda. José foi abençoado por Deus no seu interior. E por isso ele coloca o nome do seu primeiro filho, Manassés. Ele coloca Efraim porque Deus não só o abençoa interiormente, mas também o abençoa exteriormente. O seu segundo filho recebe o nome de Efraim porque Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Ou seja, o agir de Deus na vida de José é completo. Deus o abençoa espiritualmente, com um coração capaz de perdoar. Deus o abençoa materialmente, com prosperidade. Mesmo ele chegando na terra do Egito na condição de escravo e passando por tudo que ele passou, o propósito de Deus na sua vida se cumpre integralmente. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Que nós possamos, na noite de hoje, irmãos, aprendermos, e se já sabemos, precisamos pedir graça e misericórdia ao Senhor para que Ele, através do seu Espírito Santo, cada vez mais acrescente em nossos corações a convicção do quanto Ele é, de fato, soberano em nossas vidas. Não importa pelo que passemos, o que Deus projetou para nossas vidas. É o que acontecerá como fim último para nós. E nunca é demais lembrar que todos os atos redentores de Deus ao longo das revelados em sua palavra são atos redentores que apontam para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a figura de José recebendo a abundância de vida de Deus, quando nós olhamos para a figura de José sendo um sustentador de vida para a glória de Deus, quando nós olhamos para José glorificando a Deus e sendo um instrumento de bênção para outras vidas, nós não podemos concluir outra coisa, senão que José é um verdadeiro tipo de Jesus Cristo. José foi humilhado e foi exaltado. O nosso Jesus Cristo se fez homem para ser humilhado, para ser perseguido,
para ser traído, para ser zombado, para ser chicoteado, escarneado, para ser morto na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos comprar, nos redimir, nos lavar, para nos dar, como ele próprio diz, vida em abundância e ser o sustentador de nossas vidas diante do nosso Deus. Que nós possamos extrair lições, irmãos. O agir de Deus soberano em nossas vidas, assim como foi na vida de José, ele é uma realidade, tanto nas suas promessas temporais para esta vida, mas, sobretudo, para as promessas eternas, que ele nos garante na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos mais e mais confiarmos no governo do Senhor e não nos esquecermos que o Deus que foi com José, ele é conosco. O Deus que produziu abundância de vida em José e sustentar de vida através de José, é o Deus que nos concede abundância de vida e o sustentar de nossas vidas nas promessas do Senhor, por meio daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, a saber, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe em nome de